legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 28 dias do mês de maio de 2018. Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2018, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, em horário regimental, a 19ª sessão deste período legislativo, tendo estado presentes os seguintes vereadores: Alcifinato, Arley Luiz Tomazoni, Edivan Neuci Baron, Flávio Habitsreiter, Ido Vilibaldo Roden, Ivo Ayrton Ziegel, Maria Helena Gelen Krumenauer, Nader Ali Umar, Rosane Cladir Antunes do Nascimento, Vinícius Bindé Arbo de Araújo e William Matheus Heineck. Leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão, realizada no dia 21 de maio de 2018, em horário regimental e em caráter ordinário. Votação aprovada. Leitura do expediente. Projeto de Lei Complementar número 5/18 dispõe sobre o parcelamento do solo para o chacreamento de sítios de recreio no município de Três Passos. Projeto de Lei número 31/18 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um médico para atuar junto ao CAPES. Mensagem retificativa ao Projeto de Lei Complementar número 4/18. Altera a Lei Complementar Municipal número 18, de 16 de agosto de 2011. Mensagem retificativa ao Projeto de Lei número 30/18. Dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Três Passos e altera a Lei Municipal número 4.427, de 29 de outubro de 2010. Tribuna Popular. O patrão do CTG Missioneiro dos Pampas, Laerte Volino, a coordenadora da 20ª Região Tradicionalista, Luciana Rolim, e a primeira prenda juvenil do Estado, Cristina Kunzler Dimmer, e quarta prenda mirim, Laura Braseiro, falaram da importância de tais conquistas e das demais atividades da entidade. Discussão e votação da matéria da ordem do dia. Projeto de Lei número 31/18. Dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Três Passos e altera a Lei Municipal número 4.427, de 29 de outubro de 2010. Votação aprovado. Projeto de Lei Complementar número 4/18. Altera a Lei Municipal, altera a Lei Complementar Municipal número 18, de 16 de agosto de 2011. Votação nominal. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Os vereadores Alcifinato, Ivo Ziegel, Flávio Habitsreiter, Edivan Baron, William Heineck, Maria Helena Krumenauer, Nader Umar, Arley Tomazoni, Vinícius de Araújo e Ido Roden fizeram uso da palavra. Os trabalhos foram presididos pelo presidente vereador Ido Vilibaldo Roden e secretariados pela vereadora Maria Helena Gelen Krumenauer, vice-presidente, do que Maria Helena Krumenauer determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo senhor presidente. Ata em consideração do plenário. Ata em consideração do plenário. Três Passos, 4 de junho de 2018. Excelentíssimo presidente, prezados vereadores.
Na oportunidade em que os cumprimentamos, vimos através do presente solicitar a retirada do projeto de lei número 14/2018, o qual dispunha sobre o parcelamento do solo para o chacreamento de sítios de recreio no município de Três Passos, em razão da propositura de projeto de lei complementar número 5/2018. Sem mais para o momento, externamos protestos de elevada estima. Atenciosamente, José Carlos Anzilheiro Amaral, Prefeito Municipal. Ofício de Gabinete, número 078/18. Três Passos, 28 de maio de 2018. Excelentíssimo Senhor Presidente, prezados vereadores. É com grande satisfação que o município de Três Passos compartilha com a Câmara Municipal de Vereadores e com a comunidade trespassense a vitória em torno de uma demanda que há anos estava pendente de solução: a Unidade de Pronto Atendimento UPA. O decreto número 9.380/2018, que permite a readequação da estrutura física da UPA para o atendimento do usuário do SUS na atenção básica, como, por exemplo, Unidade Básica de Saúde, foi publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de maio. Uma reivindicação antiga da CNM, FAMURS e municípios representados pelo prefeito de Três Passos, José Carlos Amaral, que liderou o grupo de trabalho composto pelos 12 municípios que à época estavam com as UPAs prontas, no entanto fechadas, por não poder abrir pelo modelo de financiamento proposto pelo governo federal. Conforme estabelecido no texto do decreto, o município que não tiver condições de utilizar a UPA em função do sistema de funcionamento do custeio, poderá converter a estrutura funcional para atender como UBS, tendo um custo menor e suprindo a necessidade local, o que não acarreta na devolução de dinheiro pela estrutura. Entretanto, caso o município queira utilizar a estrutura para outro fim, que não seja saúde, deverá devolver os recursos para o Fundo Nacional de Saúde. Quanto aos equipamentos de média e alta complexidade, a devolução também não precisa ser realizada desde que atenda os pacientes SUS de forma regionalizada. O município de Três Passos, em um prazo de 15 dias, estará apresentando ao Ministério da Saúde uma proposta de abertura da estrutura seguindo o estabelecido no decreto presidencial. A problemática envolve 7 municípios gaúchos: Três Passos, Esteio, Farroupilha, São Borja, Frederico Westphalen, Ijuí e Santo Ângelo, que estão com as UPAs prontas, porém fechadas por falta de definição estadual e federal. O decreto contempla as sugestões apresentadas pela FAMURS acerca dessa temática em 2017, após a realização de várias reuniões do grupo de trabalho liderado pelo município de Três Passos para debater a situação com os gestores municipais envolvidos, representantes do Tribunal de Contas do Estado, TCE Rio Grande do Sul, do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Saúde e da bancada gaúcha. Sem mais para o momento, externamos protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Anzilheiro Amaral, Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete, número 76/18. Três Passos, 28 de maio de 2018. Excelentíssimo Senhor Presidente, prezados vereadores. Na oportunidade em que os cumprimentamos, vimos através do presente, em resposta ao ofício número 091/2018, que solicita informações acerca da quantidade comprada de areia em metros cúbicos por mês no período de 1º de janeiro de 2016
a 30 de novembro de 2017, encaminhar em anexo relação extraída do sistema de compras remetida pela Secretaria Municipal de Finanças. Com relação ao encaminhamento de cópia das notas fiscais referente a quantos sacos de cimento foram comprados no ano de 2017, solicitamos a dilação do prazo para o encaminhamento desses documentos pelo prazo de 15 dias, uma vez que, conforme informado pela Secretaria Municipal de Finanças, as mesmas encontram-se junto ao Arquivo Municipal, fazendo-se necessária sua busca. Nessa senda, conforme cópia do memorando que segue anexada, informamos que já fora concedido o prazo máximo de 10 dias à Secretaria Municipal de Finanças para o respectivo encaminhamento. Sem o mais, para o momento, externamos protestas de elevada estima e consideração. José Carlos Anzilheiro Amaral, Prefeito Municipal. E está aqui em anexo, então, o relatório, à disposição. Ofício do Gabinete, número 77/2018. Três Passos, 28 de maio de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, prezados vereadores. Na oportunidade em que os cumprimentamos, vimos através do presente, em resposta ao ofício número 63/2018, que sugere a instituição do programa Farmácia Solidária no nosso município, objetivando favorecer complementarmente o provimento de necessidades de medicamentos da população, encaminhar em anexo orientação técnica exarada pela farmacêutica do município responsável pela farmácia de atenção básica. Sem mais para o momento, externamos nossos protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Anzilheiro Amaral, Prefeito Municipal. Ofício número 5/2018. Três Passos, 22 de maio de 2018. À Câmara Municipal de Vereadores. Apraz-nos saudá-los, momento em que nos dirigimos muito respeitosamente a esta Casa Legislativa para responder o ofício número 100/2018, de 15 de maio, sobre pedido de informação encaminhado pela bancada do PSDB e lido na sessão plenária do dia 14 de maio de 2018. O pedido encaminhado ao senhor Prefeito Municipal refere-se às seguintes informações. Primeiro, uma relação com o nome dos produtores de leite beneficiados com horas máquina no ano de 2017, bem como a quantidade de horas recebidas por cada um e quais as máquinas estão disponíveis para atender o programa. O pedido deve-se à Lei Municipal número 5.572/11, que dispõe sobre o subsídio de horas-máquina aos bovinocultores de leite. A Secretaria de Agricultura informa que no ano de 2017 foram atendidos 144 produtores de leite com 200 serviços de máquinas entre cascalhamento de pátio e área de circulação de animais, melhorias nos acessos às propriedades, terraplanagens para novas salas de ordenha e alimentação, preenchimento de alicerces, abertura de novas esterqueiras e silos para silagem, totalizando 422 horas e 55 minutos trabalhados. A lista com a relação dos serviços prestados realizados aos produtores de leite em 2017, constando o nome, o tipo de serviço, a data da realização e o número de horas, segue em anexo a este ofício. O Programa de Incentivo à Produção Leiteira da Secretaria da Agricultura, em parceria com a Secretaria de Transportes, disponibiliza diversas máquinas para atender os produtores de leite.
A disponibilidade de máquinas irá depender do tipo de serviço solicitado pelo produtor e o planejamento dos serviços do parque de máquinas, considerando sempre a integração e a harmonia entre os serviços da cidade, agricultura e estradas. Levando-se em consideração a afirmação que consta no ofício, em que pese muitos produtores rurais afirmarem que realizam o cadastro de acordo com o que determina a lei, não estão recebendo o benefício. A Secretaria de Agricultura solicita a esta casa a lista dos produtores que realizaram inscrição junto à mesma, solicitando serviço de máquinas que não foram atendidos, para que sejam corrigidas possíveis falhas e para que possamos melhorar ainda mais nosso atendimento junto aos nossos agricultores e seus familiares. Atenciosamente, Evandro Augusto Colombo, Secretário Municipal de Agricultura. Mensagem número 35/2018. Três Passos, 30 de maio de 2018. Senhores membros da Câmara Municipal, temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o projeto de lei número 032, de 30 de maio de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um orientador em desenvolvimento rural para a atuação junto às escolas municipais de ensino fundamental do campo. Ao submeter o projeto à apreciação dessa egrégia casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, sobretudo reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação. Atenciosamente, José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Projeto de Lei número 32, de 30 de maio de 2018. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar um orientador em desenvolvimento rural para a atuação junto às escolas municipais de ensino fundamental do campo. A contratação é necessária, vez que esse profissional atuará junto às escolas municipais de ensino fundamental do campo, sendo responsável pelo desenvolvimento das atividades relacionadas ao programa Semeando Educação e Saúde na Agricultura Familiar. O programa Semeando foi criado no ano de 1998 e desde então proporciona atividades relacionadas aos alunos das escolas do campo, que estabelece relações entre a permanência do jovem no meio rural e a importância da agricultura familiar. Observamos a pertinência da continuidade do programa nas comunidades rurais, tendo em vista que o programa Semeando é um diferencial dentro da proposta curricular nas escolas municipais do campo. O programa vem desenvolvendo diversas atividades, recuperando a credibilidade e participação dos alunos referentes a vários assuntos como recuperação das hortas nas escolas, construção do relógio biológico, construção do caminho das sensações, embelezamento das escolas e propriedades, agricultura familiar, plantio de frutíferas, produção de compotas e chimiers, produção de suco natural, preservação ambiental, além de outras atividades que envolvem os jovens do meio rural, sendo assim importante a continuidade das atividades com a efetivação da nova contratação. Diante dessa conjuntura, contamos com a colaboração desta colenda Casa Legislativa para a aprovação desse importante projeto de lei. Atenciosamente, José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal. Pedido de providência. Senhora Vice-Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 112, Regimento Interno, o presente pedido de providências, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal melhorias na estrada da linha Fiuza, como alargamento, encascalhamento e colocação de um bueiro nas proximidades da residência do Sr. Fusiger.
Três Passos, 30 de maio de 2018, Flávio Habitzreiter, vereador da bancada do PTB, e Ido Roden, também vereador da bancada do PTB. Feita a leitura do expediente, palavra, questão de ordem do vereador Nader. Por questão de ordem, senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor presidente e aos demais colegas que, se fosse nós possível, fazer um minuto de silêncio à funcionária pública Fabiane Pastório, que faleceu na data de sexta-feira, mesmo ela não tendo sido vereadora, ela foi secretária municipal e tinha um grande laço de amizade com todos nós aqui dessa Câmara. Se o senhor concordar, que nós fizéssemos um minuto de silêncio em nome dela. Gostaria também, essa mesa, prestar a sua homenagem à família. Ela que, digo aqui aos senhores vereadores, sempre quando houve necessidade, tecnicamente, ela sempre esteve conosco, nos orientando, foi muito parceira dessa casa. Em função desse laço de amizade profissional, também a mesa concorda em prestarmos essa homenagem póstuma à nossa engenheira municipal. Muito obrigado a todos. Também vai ser, em nome dos partidos que compõem o Legislativo, enviado ofício à família da enlutada. Passamos, então, ao grande expediente. Primeiro vereador que, pelo sorteio, foi inscrito, vereador Ivo Ziegel. Senhor presidente, senhores vereadores, os que estão nos assistindo, os funcionários dessa casa, eu talvez não tenha notado o Edilson, mas talvez antes eu não tenha percebido por causa do meu problema de saúde, mas de lá para cá, eu não sei o que ele pensa, porque ele senta ali enquanto faz a leitura, ele observa a leitura, mas fica contemplando diretamente a galeria dos fotos dos ex-presidentes. Eu dei de conta, mas me chama a atenção, ele fica ali e olhando um por um, calma, né? E quero dizer para vocês que a mesma coisa eu também fiz, mas não fiz nos presidentes da Câmara. Eu olhei os ex-prefeitos. Eu queria fazer um pequeno comentário em cima disso aí. Eu só não entendo porque eu não aprofundei no assunto, mas nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 prefeitos antes do município se tornar município. Então eu imagino que em 48, quando saiu a eleição primeira, eles eram subprefeitos, eu imagino. Porque esse não era município, não poderia ter prefeito, mas ela consta na relação como se fosse um prefeito, inclusive na galeria lá, lá na prefeitura, né? E nessa mesma pesquisa que fiz, né? Mas aí, o primeiro prefeito eleito foi o seu José Pazini. E aí eu quero fazer uma diferencial sobre isso. Pazini, ele foi prefeito, e naquela época, eu comentando com o Darcy Schwingel, eles moravam lá em Criciúmal. O Darcy Schwingel. E entre Criciúmal e a propriedade, que era o Darcy Schwingel, tinha uma propriedade. E veio então o pessoal para comprar aquela área para botar o frigorífico lá. Aí Três Passos seria Criciúmal e Criciúmal seria Três Passos. Eles ficando sabendo aí, quando eles foram para vender, eles mais que triplicaram o valor da propriedade para conseguir mais dinheiro. Aí eles sentaram para trás, aquela comitiva que veio, e o Pazini, na época, conseguiu trazer eles para Três Passos e pediu para eles olhar uma localidade que eles fossem se interessar. Se interessar nessa área que hoje é lá da JPS.
E aí, sei lá, na época se comprou, doou, não sei de que jeito, né? Mas ele deu essa área para... E daí foi construído o frigorífico, que para mim foi um dos marcos, que foi um diferencial, né? Aí foram indo, Otacílio Melo de Barcelos, aí tem o Wolfram, Herbert Loft, José Pazini de novo, João Francisco de Barros, que também deixou uma marca, né? Inclusive o José Pazini, meu pai, sempre dizia que ele ia com a pá, com o jipe, para arrumar as sarjetas, onde poçava água quando ele ia para o interior, né? Então são aqueles prefeitos que deixaram marca. Alcides Brown. Porque aqui não estou falando em cor partidário, nem por paixão de partido, nem nada. Mas aqueles, pelo meu entendimento, eu entendo que fizeram um diferencial, né? O Alcides Brown é uma pessoa assim que tem... como é que eu vou dizer? Ele, tinha gente que odiava, tinha gente que gostava, né? Mas não dá para deixar de dizer que ele que trouxe praticamente todas... centralizou os órgãos públicos aqui em Três Passos. Brigada Militar, educação, ICM, tudo que praticamente existe hoje ainda foi trazido na época, ICM, tudo na época do Alcides Brown, porque ele se dava na época muito bem, na época da cultura, né? E aí, eu com Júlio Gelser, em 79 até 75, ali que eu ingressei na prefeitura, em 72. Um prefeito enérgico também. Meu Deus do céu. Daí veio o professor Egon Lauter, nomeado em 75. Super enérgico. Mas depois, antes dele sair, me tornei muito amigo dele, né? Então, eu tenho lembranças boas dele. Depois veio o Dr. José Renato Oppermann. No Egon Júlio Gelser, ali se pensava em fazer escolas. No Lauter também. O negócio era fazer escola, né? Aí entrou o Renato José Oppermann, aí começou a questão de eletrificação. Isso mesmo, eletrificação. Aí entrou o Valdir Pedrale. Esse era visto como prefeito das estradas. Porque, olha, esse era município Três Passos, Esperança junto, era Tiradentes junto e tinha estrada. Como tinha estrada? Mas ele acompanhava direto. E era 7h30, 7h15, 7h30, estava em cima da máquina. E tinha que pousar lá e voltava meio da semana e só depois do sábado de meio-dia. Era direto no serviço. Por isso que eu não entendo hoje, com o município do tamanho que nós temos hoje, ainda dizer que tem estrada quase que não tem como passar, né? Aí entrou o René Geraldino Martins, esse visto como prefeito dos pobres, e pela sua bondade, né? Eu vi alguma vez o René, coisa que ele não podia fazer pela prefeitura, ele botar a mão no bolso e tirar do dinheiro dele mesmo para ajudar, ou fazer os dentes quando a pessoa precisava e não cobrava. Tudo isso. Então o René deixou a sua marca também, pela simplicidade, pela sua bondade, porque volta e meia, quanto menos perto está falando o nome dele. E tem outros aí, até depois dele, quando veio, praticamente ninguém se lembra. Então, esses são uns desses, mas vou adiante ainda. Aí entrou o Lotário Larsen, né, no lugar do René, que faleceu. Aí entrou o Valdir Pedrale de novo. Aí entrou Zilá Maria Breitbach, que eu também vou dizer que houve um diferencial. Eu disse aqui que eu vou analisar friamente. Eu tive sérios problemas com ela, assim, de divergências, mas principalmente por questão que, na época, os funcionários foram bastante castigados, né? Mas eu digo que é uma diferencial, porque eu me lembro que, naquela época, a ADM estava para fechar as portas. Não tinha matéria-prima. E aí, o que ela fez? Ela começou a fazer as reuniões no município, explicando para os produtores que ela oferecia terraplanagem de graça, material de construção era também dado, um bom tanto, porque tinha que ter mais suínos, porque senão a ADM não ia mais ficar. E não só fez aqui no município, como ela fez essas reuniões em todos os municípios ao redor aqui. E os prefeitos se conscientizaram que se ela fosse embora, ia ser um impacto. Aí começaram a fazer chiqueirões de porco por tudo. E graças a isso, nós temos hoje aqui a JBS, né, e outros prefeitos foram continuando dando andamento nesse trabalho,
e não, por isso não foram embora. Além disso, claro, depois o Beto, que teve que pagar a questão, é o lugar bonito que nós temos, que é o parque lá em cima do Frei Ivo, e a compra lá em cima, onde é o parque de máquinas, que deixou tudo mais bonito, em consequência também lá em cima onde era antes o parque de máquinas, que hoje é a FEICAP, também se tornou um lugar muito bonito, mas a dívida ficou a maioria para pagar quando o Beto se elegeu prefeito, né? Mas é um diferencial, porque às vezes se tu não faz dívida, não faz nada, né? Todos tinham seu tempo, né? Aí veio o Beto, Clery Camilotti. Por que eu botei ele aqui como... meu entender, tem um diferencial. O Clery, quando ele entrou, ganhava 2, 3... Um ano ficamos sem nenhum centavo de aumento. O Clery entrou no primeiro ano e deu 14% de aumento. No segundo ano deu 7, 8, uma coisa assim de porcento. Tudo assim, né? Quando viu, ele colocou quase nós era o nosso antes de asilar, né? E além disso, eu me lembro um dia falando, eu assistindo, escutando ele e o Baleia falando, o Clery disse que se ele fosse prefeito, em 2, 3 anos, no mínimo ia trazer 150 casas para cá de moradia. Mas trouxe mais do que isso, né? Então tem um pequeno diferencial, ao meu ver, analisando friamente. Então podem falar dele coisas que a gente fica sabendo, mas para mim é um diferencial que vai ser lembrado com o tempo. Então seria uma relação que eu trouxe e, vamos dizer, cada um teve os seus momentos na sua época, suas realidades diferentes, né? E eu, assim, tenho um pensamento, e tomara que assim aconteça, é a esperança de cada um de nós, que esse prefeito que atualmente está aí, que é o José Carlos Amaral, que ele também possa ser lembrado um dia como um prefeito que fez a diferença. Então esse é o meu desejo, porque eu sempre vou querer o melhor. Tudo bem, vereador Ivo, recordando o tempo em que, inclusive, foi funcionário municipal do setor de obras. Nós passamos, então, ao seguinte vereador Nader, sim, com os 10 minutos regimentais, sim. Senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que aqui nos dão a honra da sua presença, o seu Roque, a Lourdes, Claudemiro, Nene, aos ouvintes da Rádio Difusora e as pessoas que nos assistem pelo Facebook, meu boa noite. E claro, a Cris e o Marcos, que aqui são funcionários desta casa. Eu quero começar hoje meus 10 minutos, senhor presidente, falando da questão de uma matéria que saiu no jornal Atualidades com relação ao presídio municipal de Três Passos. Ali conta um pouco a história de como anda o presídio, eu que faço parte do conselho da comunidade do município, e a gente trabalha essa questão do presídio, e o presídio vive situações complicadas normalmente. Agora, por exemplo, com a greve dos caminhoneiros, ficou sem uma parte, tivemos que correr atrás na questão da alimentação, porque como o caminhão que trazia alimentação de Porto Alegre não vinha, nós tivemos que ir atrás. Mas eu falo disso hoje porque eu gostaria de pedir à municipalidade que reveja a questão do contrato que existia entre o presídio municipal e a municipalidade, onde as pessoas, os presos já que estão em regime semiaberto, possam prestar serviços para a municipalidade em troca de redução da pena. A cada 3 dias trabalhado, reduz 1 dia da pena. Esse convênio, pelo que eu sei, não está mais em vigor por desinteresse da municipalidade, então eu gostaria que a assistência social, que eu acredito que seja a secretaria que demanda esses assuntos, reveja isso e refaça, porque é uma maneira de dar oportunidade a essas pessoas que estão pagando a pena poder se reinserir no mercado de trabalho e prestar um grande serviço a toda a comunidade, pagar a sua pena, mas também ser mais útil para todos que aqui fora estão.
Então eu gostaria de pedir à assistência social que reveja essa questão da parceria entre o presídio municipal e a municipalidade. Quero falar também da audiência pública da saúde que ocorreu na última quarta-feira, onde eu senti falta de um representante do Hospital de Caridade e um representante também do Conselho Municipal de Saúde. Eu acho que são duas entidades que não poderiam ter faltado a essa audiência pública. Eu acho que isso demonstra um desinteresse na questão da saúde, porque estávamos nós, vereadores, e a secretária de saúde, a procuradora do município. Não pode uma audiência pública que vai tratar de um assunto tão polêmico, um assunto tão importante quanto a saúde, e estarmos aqui só nós, vereadores, e a secretária da saúde e a procuradora. Eu acho que o hospital perdeu uma grande oportunidade de trazer problemas para nós discutirmos junto, questionar certos números, assim como o Conselho de Saúde do município. Também não entendi a não presença de alguém da sua diretoria. Mas fica essa a minha crítica, então, a esses dois órgãos que deveriam ter se feito presentes, assim como nós, pela importância do tema. Onde nós questionamos a questão dos 600 mil, fizemos outros questionamentos. Vou deixar o colega Arley depois, vai comentar um pouco mais sobre isso, porque um dos pontos que mais nos chamou a atenção foi o elevado gasto com um funcionário público, com um funcionário com a mão de obra na saúde, onde 58% do dinheiro que é gasto na saúde é gasto com mão de obra. Então não nos sobra muito para aplicar em outras coisas. Na questão da saúde também, é com felicidade que a gente vê que essa novela da UPA, então, vem chegando ao final, com um desfecho, digamos assim, não é aquilo que se esperava, mas bem no fim até fico feliz pela UPA não abrir como UPA, porque desde o início eu era contra, assim como muita gente, porque seria uma maneira de enfraquecer o Hospital de Caridade. Então, felizmente, o prédio vai ser aberto em forma de unidade básica de saúde, vai ser então um grande posto de saúde, onde possa agregar outras atividades também relacionadas sempre à saúde, para que o município não precise despender o dinheiro gasto na construção desse prédio. O que eu sonho para a saúde de Três Passos, gostaria que se analisasse, é a questão dos médicos, na questão seguinte: nós temos vários postos de saúde, cada posto tem um médico responsável. O que nós deveríamos ter, acredito eu, seria as pessoas liberadas para frequentar qualquer posto de saúde do município. Me explico. Nós temos, por exemplo, um ginecologista que atende, então, num determinado posto de saúde. E daquele posto de saúde só podem frequentar os moradores que pertencem àquele bairro, aquele posto de saúde. Mas se é um ginecologista, por exemplo, o que eu vou fazer numa consulta com o ginecologista? Então vai ser uma consulta totalmente inócua, uma consulta totalmente vaga, sem muita finalidade, porque o ginecologista não vai ter como me avaliar melhor. Daí nós temos no município também um cardiologista, nós temos pediatra, nós temos geriatra. Então nós poderíamos que as pessoas pudessem optar qual posto ela gostaria de frequentar. Porque se eu tenho um problema de geriatria, então eu iria no posto de saúde onde está aquele médico. O colega Ivo. Obrigado por me ceder a parte, nobre colega, vereador. O que eu estava pensando para mim enquanto estava falando, eu vi muitas pessoas se queixarem, vamos dizer, aqueles que moram no interior, lá no Caxambu, Molina, Navegantes, Linha 93, Boa Vista Romana, eles têm que consultar no posto de Bela Vista. Sendo que o problema deles, chegam no posto de Bela Vista, de lá eles mandam eles para a cidade, no outro posto, não é da área deles. E muitas daquelas pessoas vêm de carona, ou vêm de outras maneiras, e ficam lá chamando táxi para vir para cá. Né? E assim acontece em Padre Gonçalves.
O interior de lá vai para Padre Gonçalves, lá no Horizonte tem que vir para a cidade. Por isso que eu entendo que da forma como está colocando, seria melhor, inclusive, para essas pessoas que eu estou me referindo, essas localidades, né? Obrigado pela parte, colega. Então, eu acho assim que nós podemos repensar um pouco essa questão e dar uma certa liberdade para as pessoas, para que elas pudessem optar qual o médico que melhor se encaixe com o seu problema. Eu acho que agora nesse prédio desse posto de saúde, onde era para ser a UPA, eu acho que seria uma das opções. Eu gostaria também de falar do projeto de lei que entrou nesta casa, o projeto de lei 032, aonde nós votaremos a contratação de um orientador em desenvolvimento rural para atuar junto às escolas municipais de ensino fundamental do campo. Eu gostaria que, além disso, eu acredito que é de suma importância isso, até para que se trabalhe esse projeto, mas também que se utilizasse melhor os técnicos agrícolas que hoje estão lá na secretaria, que eu não vejo mais como foi reformulado a ideia dos técnicos agrícolas. Hoje nós não temos um técnico agrícola por distrito, mas sim por atividades. Então os técnicos eles acabam ficando muito tempo sem fazer nada lá na Secretaria de Agricultura, e enquanto isso nós temos aí a contratação de uma pessoa para trabalhar junto às escolas do município. Eu acredito que uma pessoa só não vai chegar, eu acho pouco, para trabalhar esse projeto que é de suma importância, como nós já vimos naquela audiência pública que nós fizemos lá na esquina Santo Antônio. Eu gostaria então que se revesse também a questão dos técnicos agrícolas e colocasse esses técnicos para trabalhar mais diretamente com a comunidade. Nós sabemos que hoje eles ficam aguardando dentro da secretaria para serem demandados. Sabemos que o pessoal do interior não vem fazer isso, eles necessitam de um apoio mais presente. Para isso, então, eu gostaria que fosse revisto essa questão. Com certeza esse projeto eu acho que vale a pena, mas além desse orientador de desenvolvimento rural, nós também precisamos um apoio, um trabalho mais eficiente dos técnicos agrícolas. E por fim, encerrando a minha fala de hoje, gostaria de cumprimentar, agradecer aos colegas aqui em nome da nossa bancada, fazer uma homenagem também a Fabiane Pastório, que nos deixou de forma trágica, de forma rápida na sexta-feira. Foi uma surpresa muito grande para todo mundo. E dizer que é triste tu ir num velório assim de uma pessoa. Como é triste a gente ver, senhor presidente, quando pais enterram filhos. É uma das dores, eu acho, que mais choca a gente. E o que eu levo de tudo isso é o que o padre disse na hora de encomendar o corpo, que a gente leve isso de lição para aproveitar mais os nossos, aproveitar mais as pessoas que nos cercam, aproveitar mais as pessoas que estão com nós, porque todos nós partimos tão de repente e depois que vai, não adianta mais. A Fabiane teve a felicidade de ter uma família que eles são muito unidos, se aproveitaram bastante. Eu acho que isso que conforta bastante a família deles e que nós também possamos, que nem disse o padre Rudinei, aproveitar mais as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão à nossa volta. É muito fácil tu chamar qualquer vagabundo, qualquer vagabunda de meu amor, mas tão difícil às vezes de dizer para uma pessoa que realmente merece. Seria isso, meu muito obrigado. Vereador Nader, é tão penoso um pai enterrar um filho que por esse expediente eu tive que passar por uma atitude de um médico. Aconteceu de eu ter que enterrar um filho. Te digo que na hora o desespero é tamanho que a ida junta para o túmulo é muito pensado naquela hora. É um pedaço teu que diz tchau. Muito bem. Continuamos com a palavra o vereador Vinícius Araújo. Boa noite, o senhor presidente, colegas vereadores, servidores aqui da Câmara, a comunidade que nos acompanha.
acompanha aqui junto ao plenário e também as pessoas que nos acompanham através da Rádio Difusora, do Facebook. Essa noite eu gostaria de primeiramente abordar a questão que vai estar em destaque durante essa semana, a partir de amanhã, em Três Passos e também em todo o nosso país. Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Diversos municípios aí estão organizados para realizar atividades, então, que possam de alguma forma trazer essa pauta, né, para destaque e para poder trabalhar junto às comunidades algumas ações, então, que possam de alguma forma trazer melhorias, transformar algumas questões e de alguma forma também promover uma reflexão a respeito do meio ambiente, daquilo que cada um pode fazer para melhorar desde o seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho e também, de alguma forma, junto à comunidade. Então, amanhã, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, das 8 às 17 horas, haverá algumas ações junto à Praça Reneu Mertz, aqui no centro de Três Passos. O Haddad Ecológico, que já é uma atividade que aconteceu em outros anos, né? Então vai haver a distribuição de mudas de árvores nativas aí, em parceria com a Creluz. Amanhã vai haver mais uma vez aquela coleta de resíduos eletrônicos, né? Que também é uma ação importante que o município realiza em parceria com o Cindy Lojas, onde as pessoas então podem fazer o descarte correto de diversos equipamentos eletrônicos, desde materiais como pilhas também, né? Lâmpadas e uma série de questões aí que já estão em desuso na casa ou no trabalho da gente e que pode ser dado então esse destino correto através desse recolhimento de resíduos eletrônicos. E essa atividade, se amanhã tiver um tempo chuvoso, enfim, que impossibilite o trabalho do pessoal na praça, vai ser então transferido lá para a Pirâmide, no Parque de Exposições da FEICAP. E também amanhã o município planejou então o dia D da campanha Coleta Seletiva Nós Praticamos, que é uma ideia que o município lançou no mês passado, uma ideia bastante audaciosa no meu entendimento, mas bastante necessária, importante, no sentido de melhorar então a qualidade do lixo recolhido, né? Tanto na parte urbana aqui do nosso município como no interior. Três Passos, dentro dos municípios que integram o Citegem, é o município que vem tendo o pior resultado nesse item de qualidade do lixo, dos resíduos recolhidos, e isso acaba acarretando, inclusive, prejuízos econômicos para o município, já que o material que pode ser reutilizado, reaproveitado, é destinado para empresas que fazem esse trabalho, inclusive gerando, então, recursos para os municípios que entregam esse material junto à usina do Citegem. Então, nesse sentido, a partir de amanhã vai ser feita toda essa campanha que já vem sendo feita da mídia, mas também de uma forma mais próxima junto à comunidade, através do trabalho sempre importante dos agentes comunitários de saúde, que vão estar tentando mais uma vez sensibilizar todas as pessoas para que possam fazer diariamente a correta separação, né, do lixo. Inclusive a empresa que presta esse serviço de recolhimento também está já orientada as pessoas ali, os garis, né, que fazem o recolhimento, a não pegarem mais o lixo que estiver na data incorreta ali na frente das casas, enfim, do comércio, ou enfim, aquele lixo que às vezes é misturado, enfim, então vai ficar e vai ser colocado inclusive um aviso, né, através de um adesivo aí que foi montado, que o lixo está incorreto, então, e não vai mais ser recolhido. E isso é uma tarefa, uma questão que cada um vai ter que fazer a sua parte, né, para que a gente possa melhorar ainda mais essa questão. Uma atividade importante que vai ter durante a semana também vai ser realizada através da UERGS, né, a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a unidade aqui de Três Passos, vai estar promovendo de amanhã até o dia 8 de junho o 4º Simpósio Regional de Gestão Ambiental e o 1º Simpósio de Agronomia, além do concurso fotográfico da Biodiversidade Regional
e a Mostra Municipal de Desenhos e Redações Ambientais. Então são atividades importantes, atividades acadêmicas, mas que toda a comunidade está convidada a participar a partir dos cursos então que a UERGS desenvolve aqui, e a UERGS tem uma participação muito grande nessa questão da agropecuária, mas também da gestão ambiental, do meio ambiente. Então é importante que ela esteja se somando junto a essa programação durante a semana. E também essa 21ª Semana Municipal do Meio Ambiente, ela vai encerrar, vai culminar no dia 9 de junho, da 1 da tarde até às 5 horas da tarde, vai haver a trilha ecológica Vale do Feijão Miúdo, que apresenta aí um roteiro, né, que vai passar por diversos locais, então, aqui do nosso interior também. As pessoas que quiserem participar podem entrar em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para poder fazer, então, essa trilha, conhecer alguns locais aqui do nosso interior e conhecer um pouquinho mais do nosso ambiente que nos cerca aqui no município de Três Passos. Então, vai haver ainda uma gincana municipal do meio ambiente aí junto com as escolas. Eu gostaria de parabenizar a administração municipal, através aí da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação, principalmente, por estarem desenvolvendo essas atividades em parceria com a UERGS, com a CRELUZ, com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, também com o Sindiloja Celeiro. Acho que é uma atividade bem significativa, importante, sobre um tema que a gente precisa cada vez mais estar atento e reforçar cada vez mais essa defesa daquilo que diz respeito ao meio ambiente. Também gostaria de elogiar, enaltecer o trabalho que a administração municipal fez no sentido de tentar solucionar essa questão da UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Um projeto que, como a gente nota, Três Passos é um dos municípios que ficou em dificuldade. São uma série de municípios aí que acabaram sendo surpreendidos, principalmente pela falta de, na minha visão ao menos, pela falta de planejamento e de gestão do governo federal e do governo estadual. Porque se nós formos analisar a fundo, quem não garantiu os recursos e a viabilidade para entrar em funcionamento dessas unidades, não só aqui de Três Passos, mas de municípios como Ijuí, Santo Ângelo, Esteio, Frederico Westphalen, Farroupilha, São Borja, entre outros aí que tiveram problemas nos últimos anos, foram os entes federal e estadual. E não quero aqui nem partidarizar essa questão, porque esses problemas já advêm de gestões anteriores e não só dessas que estão atualmente aí. Mas então foi, eu acho, um problema que que não dá para apenas tentar achar algum culpado em nível local, mas sim um problema de planejamento e de gestão de nível federal e até estadual, por não garantirem esses repasses. É a mesma coisa que está acontecendo hoje com a SAMU, que a gente ouviu esse relato há alguns dias aí, aquela reunião que nós tivemos lá junto ao Hospital de Caridade, problemas aí de atraso de repasse. A princípio, a partir de alguns dados que eu consegui com a Secretaria Municipal de Finanças aqui do município também, são recursos que estão atrasados da esfera estadual e federal. Então, é essa crise que a gente vem vivendo, uma crise política e que acaba se espalhando por todos os setores da administração pública e inviabilizando uma série de ações que foram, de alguma forma, desordenadamente jogadas para cima da responsabilidade dos municípios, que estão num limite, estão exauridos aí de tantas responsabilidades e que acabam muitas vezes alguns projetos sendo inviabilizados. Mas que bom então que através dessa luta da FAMURS, que foi capitaneada pelo município de Três Passos, que apresentou aí 3 propostas alternativas, a UPA, pelo menos a estrutura dela, vai poder ser colocada em funcionamento de alguma forma, beneficiando a nossa comunidade. E por último, os últimos segundos que me restam aí, me solidarizar, me somar à solidariedade à família da Fabiane Pastório, que nos deixou na sexta-feira, seu Idílio, dona Noici, principalmente a Júlia, que é a filha mais velha da Fabiane, com quem eu tive uma convivência maior, a Sofia, o Thales, a Carol, aí, que são os familiares mais próximos da Fabiane, que nos deixou enlutados a todos, né? Uma pessoa que tinha uma convivência e um respeito muito grande de várias pessoas na nossa comunidade. Ficamos muito entristecidos e
só podemos desejar força e muita paz aí aos familiares nesse momento difícil. Obrigado. Muito bem, vereador Vinícius. Passamos então a ouvir as palavras por 10 minutos do vereador Tocha. Boa noite a todos os presentes, ouvintes da rádio, os que nos acompanham pelo Facebook, colegas. Vou usar o meu espaço hoje para dividir com vocês pontos de vista, 2 episódios um que aconteceu no dia de hoje e alguns episódios que os colegas também devem vivenciar durante o seu dia a dia. E como, e eu reforço aqui ao meu ponto de vista, né, de como a nossa população ainda tem uma má compreensão, um mau entendimento e às vezes até uma má intenção no momento que analisa a sua relação com a política e com os políticos, né? Então, um episódio hoje, no final da tarde, conversando com algumas pessoas conhecidas e outras mais próximas, outras não, sempre vem a pergunta: e aí, como é que tá a vida de vereador? Vocês devem saber como é que funciona isso aí, né? E aí, olha, sempre falo o meu ponto de vista que eu tenho, vocês estão acostumados que eu reclamo bastante da população, né? Mas também tento orientar. E citei um fato que aconteceu hoje. Uma pessoa me procurou falando de um episódio ocorrido no atendimento médico, que não cabe aqui explicar o que é, mas ele pediu uma ajuda para mim. Não é falar do fato o meu objetivo aqui. E eu, na condição de vereador, não tenho conhecimento sobre o assunto e também não vejo que é a minha função fazer esse atendimento, é a minha compreensão da situação. Encaminhei alguma pessoa próxima do executivo, que é a nossa colega Maria Helena, não a vereadora Maria Helena, mas a servidora Maria Helena da Saúde. E ela prontamente conversou comigo, e, enfim, será dado encaminhamento sobre isso de uma maneira que eu também vou acompanhar e quero analisar como que vai acontecer isso. Mas hoje não é isso que eu quero falar. No momento que eu expliquei como eu procedi, a pessoa ficou surpresa. Tá, mas o cara te procurou e tu não aproveitou esse momento, né? Tu foi passar para uma outra vereadora, por que tu não foi lá? Porque, né, isso aí pode até te dar um voto. Me falou isso, né? Diretamente. Uma pessoa conhecida minha, não tão próxima a mim. E aí eu falei, bom, vocês imaginam que eu devo ter falado, né? Eu não procurei não repassei, não vejo nenhum momento desse, eu não vejo esse fato como uma oportunidade de promoção pessoal ou da minha função de vereador, muito pelo contrário. Esse é o maior erro que é cometido, né? O assunto ali não era eu, nem a Maria Helena, nem nenhum vereador, nem o executivo, era aquela pessoa que precisava de uma ajuda, e eu fiz da maneira mais eficiente que eu achei fazer. E eu acredito, na minha compreensão, que quem atende isso é o executivo, não é nenhum vereador. Mas enfim, a pessoa se apavorou porque eu não puxei o assado para o meu lado, né? Eu não aproveitei a situação para me promover em relação a isso. Quanto ao problema que existiu, que existe, eu vou acompanhar na minha função de fiscalizador do trabalho do executivo, e no momento que eu achar que eu tiver que fazer alguma coisa nesse sentido, eu vou, mas de maneira eficiente também. Então, esse é o primeiro exemplo que eu dou para vocês de como as pessoas entendem mal a relação que existe de um vereador com elas, de um vereador com o executivo, e como essa prática às vezes é feita de maneira errada. Então, repito para essa pessoa e falo para os colegas e para quem estiver ouvindo, eu jamais vou agir dessa forma de querer resolver uma coisa pensando em mim. Até porque nesse momento eu não podia resolver nada. Eu repassei para quem podia resolver. Essa é a minha compreensão, e eu acho que a compreensão que a população tem, eu acredito que seja um senso comum até, é totalmente errado. Como as pessoas esperam de nós, vereadores, que eles resolvam um problema pessoal. A pessoa que me procurou,
veio falar comigo totalmente, de uma maneira totalmente educada, inclusive questionando, nem sei se é para ti que eu pergunto isso, mas ele não tinha, eu era a pessoa mais próxima a ele, e eu acho que esse é o caminho. O legislativo pode ser uma ponte para o executivo, que é quem resolve as coisas. Mas entendam como as pessoas estão mal acostumadas, como é a nossa cultura. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, já foi falado aqui em outros momentos, mas nos últimos dias eu ouvi muito falar, e de mim, inclusive, pois é, tu sumiu, né? Não me visitou mais, ou falaram que o Tocha sumiu, e assim falam dos colegas também. Vocês lembram quem esteve na escola Dom João Becker em janeiro do ano passado, que nós estávamos em recesso, inclusive, há 2 meses e pouco que tinha acabado a eleição, eu fui cumprimentar um cidadão, ele falou comigo, pois é, estamos aí, vamos ver esses vereadores que sumiram depois que foram eleitos. Nós sumimos 2 meses, nós já estava lá, e nós tínhamos... É cultural, está pronto na cabeça das pessoas isso aí. Mas enfim, durante a campanha, obviamente que eu fiz algumas visitas e apresentei meu plano, minhas propostas, eu deixei meu material para as pessoas, mas eu nunca fazia visitas para as pessoas. Eu nunca fiz isso na minha vida. E eu fiz uma visita para as pessoas apresentando isso. Eu não vou, deixa eu bem claro, eu não vou ficar fazendo visitas para as pessoas. Eu não sumi. Eu estou aqui toda segunda, eu trabalho aqui em Três Passos, estou sempre em Três Passos. As visitas, os lugares que eu passo são os mesmos que eu passava sempre no meu dia a dia antes de ser vereador. Hoje em dia a Câmara está aqui sempre aberta, tem rede social, tem ouvidoria, o Executivo tem ouvidoria, nós temos as sessões descentralizadas, nós temos as sessões toda segunda, nós temos reunião de comissão, tem uma equipe muito bem preparada, não só dos vereadores, mas dos servidores da casa para atender as pessoas. 11 pessoas têm que procurar 24 mil, ou as pessoas têm que procurar esses 11 que se dispuseram a trabalhar no Legislativo? E não venha me falar que eu estou recebendo um salário para trabalhar aqui. Eu estou recebendo um salário dentro da lei, dentro do que é previsto em lei, e tento contribuir da melhor maneira possível. Se achar que isso não está certo, está aberta a eleição, né? Daqui 2 anos e meio, se proponha a fazer esse trabalho. Se proponha a fazer melhor, se proponha a qualificar a Câmara. Eu tentei fazer isso com as minhas ideias, com o meu ponto de vista e com o meu posicionamento político. Então, não farei visitas. Eu não sei o que é isso. A visita, aquele abraço, aquele... Oi, como tu tá? Isso é carência, eu acho. As pessoas estão carentes. As pessoas querem alguém que vá lá dar um abraço e pedir qual é o teu problema. Eu não vou fazer isso. Então, sempre que eu ouço tu sumiu, não, eu não estou aqui. Se a pessoa vem falar comigo, tá falando comigo pessoalmente e vem dizer que eu sumi, ela já começa mentindo, eu tô ali na frente dela. Então, antes de vir falar que eu sumi, que eu depois que eu fui eleito eu não apareci mais, me procure. Eu não vou ficar procurando as pessoas para pedir como elas estão. Não vou. Esse tipo de vereador eu não vou ser. Cada um aqui de vocês tem a liberdade para atuar como quiser, mas eu não tenho esse ponto de vista, e em momento algum eu falei que faria isso. Nem antes, nem durante uma campanha, nem depois como vereador. Eu acho que isso é uma cultura totalmente errada, política, que a gente tem. Outro exemplo da cultura, já para finalizar, cultura errada que a gente tem, que triste, né, é uma decisão, e eu peço até que eu acho que a gente possa rediscutir essa situação. Pelo que eu estou sabendo, a partir da próxima semana nós não teremos mais a transmissão pelo Facebook e pela rádio. Não sei se existe uma legislação que determine isso. Eu entendo a preocupação do senhor presidente, mas é triste nós estarmos quase em 2020 e não podermos discutir política acho que no único lugar que realmente se discute política ainda no município. Essa frase é do Vini até. Na semana passada ele falou enquanto a gente conversava. Por que é tão errado discutir política? Quem sabe tenha, com certeza, motivos para isso ser um problema, para não ter um favorecimento de um ou de outro. Mas se nós analisarmos a essência do nosso trabalho aqui e a essência desse lugar aqui, que é o poder legislativo, sempre foi assim, mas pode mudar. Nós temos que dar o exemplo. Se tiver que assinar alguma coisa aqui me comprometendo
a não falar nada de nenhum candidato, eu assino. Eu só acho que esse é um dos poucos lugares e poucos momentos que a gente vem e debate política. Hoje se vê as pessoas falando de política, mas aquele senso comum. Aqui a gente tem a oportunidade de fazer uma análise política mais aprofundada. Vini, que é uma parte, fica à vontade. Isso, obrigado, Tocha, pelo espaço. E pegando esse gancho, né, realmente não é nem engraçado, mas é triste, né, isso, porque nós chegamos num nível de entendimento, na verdade, falta de entendimento da importância da política no país, né, em função de erros ou de desmandos de personagens da política. E aí a política em si acabou se descredenciando de uma forma em que as campanhas estão sendo diminuídas cada vez mais, né? O espaço no rádio e na TV para exposição de propósitos é cada vez mais reduzido. Nós mesmos experimentamos isso em 2016, onde não tínhamos nem o espaço de rádio mais para apresentar algum tipo de proposta. Então, cada vez mais a gente vê que está se afunilando ainda mais o debate, sendo que deveria ser, de alguma forma, haver uma construção para que isso fosse do contrário, porque nós estamos numa crise tão grande da nossa democracia, uma crise tão grande de lideranças, enfim, que possam aí representar de alguma forma os anseios da sociedade, que nós deveríamos ter mais debate, de alguma forma. Não talvez no modelo como nós vínhamos tendo, porque esse modelo faliu de alguma forma. Mas então, os próprios, né, legisladores, enfim, hoje há uma falta de liderança e de autoridade no país, em função, mas autoridade no sentido de ser uma referência, enfim, né? E isso é ruim, a nossa democracia, como tu já falou na semana passada também, Tocha, é muito recente ainda esse processo democrático. É o primeiro período mais longo que nós temos desde o descobrimento do Brasil. E nós achamos que isso achamos, né, muitos na cabeça, de que não, de que já está exaurido a democracia, quando não é isso, né? Então, infelizmente, a gente tem que conviver dessa forma, temos que lutar para que haja algumas mudanças. Obrigado. Obrigado, Vini, concordo com todas as suas palavras. Então, repito aqui, não farei visitas às pessoas, mas estou totalmente aberto a uma visita para uma conversa. Sempre que me encontrar, pode vir conversar comigo. E lanço o desafio aos colegas de nós continuarmos discutindo política e abrir essa discussão a toda a população da melhor e maior maneira possível. Boa noite. Convido a vereadora Maria Helena, para momentaneamente assumir. Assumo os trabalhos da mesa e passo a palavra ao vereador Ido Ronen. Muito obrigado, vereadora. Quem nos ouve. Essa casa simplesmente o presidente for atuado por a figura do presidente. Alguém
por coisa fútil. E os valores, eu não queria valores que são para falarmos aqui. E o Ido está falando, quem está pagando a fala do contribuinte? Nós estamos aqui, vereadores, também em função de uma arrecadação. Se alguém aqui, numa eventualidade, produzir um discurso e vier atenuação política da campanha desse ano, isso é possível. Isso é possível. Na hora da discussão, se esquece muitas vezes a paciência, vai muitas vezes a uma discussão mais agressiva. Se aqui for dito algo em função da campanha eleitoral com citação de nomes, e nós sabemos que os nomes são fáceis de serem produzidos, e alguém me denunciar para o Ministério Público, serei eu, Ido, chamado vidas, porque se falou de jeito nenhum, não por desprezo, algo na linha, não. Eu tenho tempo para saber o que é bom. Essa é uma linha, não me colocando possibilidade de, numa eventualidade, então, a partir da ficar bravo, acredito que não deva ser motivo para isso, porque a democracia somente fazer o seu forma como sempre o fizeram, não esperando que o rádio seja motivo de outros eventos, não. Mas o vereador Ivo Ziegler, a ADM, ela foi acionada da SADI, porque vendeu a fábrica de óleos, no que o prefeito e a gente era da SADI a fábrica de óleos. E depois ela veio para Santa Catarina, falou em outros eventos, mas era uma carne e quero aqui também dizer a todos, essa Câmara fez um excelente trabalho lá fora, fatos de que se nós ficássemos a vereadora Maria passada e nós adotamos a grande notícia que eu e que a máquina do Dyer está patrolando para veja a importância da atitude da ela foi a Porto Alegre buscar a mexer com os que mandam no estado. Assinaram um documento fala essa estrada agora
no último final de semana, das maiores já existentes, até porque a presença de toda a nossa região, de todas as religiões presente, e rezando, meditando, muitas caminhando sem calçado, né, muitas se ajoelhando na postas ao céu por aquele recebido particular de qual que nós também nos assumimos. Parabenizar a igreja por ter novamente organizado essa caminhada religiosa em silêncio. Padre Hélio, que nos triste e contra o óbito. Ter também nesse em Três Passos foi um prefeito Clery. Ele, na época, ele tinha dois sonhos. Construção do presídio, que na época o presidente da República, o Lula, ofereceu um presídio